Esse é um episódio especial gravado diretamente da Festa Literária de Paraty, na programação da Casa Pagã, com o escritor Marcelo Henrique Silva. Eu sou Bruno Barbosa, esse é o podcast Por Escrevo Livros, diretamente da Flip. Eu queria agradecer ao Marcelo aqui da Casa Pagã, Clube de Ficcionistas, que topou receber o nosso podcast aqui. E eu trago hoje comigo como convidado Marcelo Henrique Silva. O Marcelo é médico e radiologista, nascido e formado em Minas Gerais. Em 2024, estreou como escritor quando venceu o Prêmio Alta Literatura com o romance Sangue Neon. Em 2025, o romance foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Escritor Estreante de Romance. Em 2026, está lançando o seu primeiro livro de contos, Só Fumo Quando Bebo, que saiu pelo selo Tusquets da editora Planeta. Marcelo, parabéns pelos prêmios, né? Um livro que já Obrigado. veio super premiado, né? Foi publicado por causa de um prêmio, depois recebeu um grande prêmio da nossa literatura, então você já fez uma grande estreia. Eu sempre começo o podcast perguntando se você tem alguma queixa principal de literatura no campo literário, se você tem alguma ou não precisa ter, mas Uhum. é sempre bom a gente ter alguma angústia. Bem, primeiramente, muito feliz de participar do seu podcast. Óbvio que eu acompanho, não porque eu sou seu amigo, mas porque é muito bom e os convidados são. É sempre muito especial os episódios. E eu tô me sentindo mais especial ainda de participar desse episódio direto da Flip. Sim, Espero que seja um sucesso, espero que essa nova temporada seja um sucesso também. Em relação à queixa, pensando no consultório, eu não sou um paciente, como é que a gente fala, poliqueixoso, sim. né? Sou uma pessoa de poucas queixas, mas tem uma coisa que me traz vamos dizer assim, um desconforto, é pensar que eu me considero hoje alguém que tem duas profissões, né? E isso não é novidade. Sim. Praticamente todo mundo que tá aqui tem duas profissões. Mas eu olho pra medicina e eu vejo que eu coloquei tudo nela. Todas as minhas fichas. Então rolou graduação, pós-graduação, residência, aperfeiçoamento, curso de... É um monte de processos, etapas que a gente vai passando de aprimoramento técnico, sabe? Sim. E quando eu olho pra literatura, eu não vejo. Não vejo nada, Sim. sabe? E o curioso é que hoje eu apareço mais como um escritor diferenciado do que como um médico diferenciado. E eu, como médico, sou super gabaritado, assim, eu tenho um currículo gigantesco. E aí eu olho pra minha literatura, eu não vejo, assim, uma formação, eu não vejo uma oficina, eu não vejo uma... nada, sabe? E isso me traz um certo estranhamento, assim. Você sente falta da disciplina que a medicina dá pra gente, né? Porque Eu acho que a gente é levado a acreditar que a gente precisa ter o nosso látis ali pra é, comprovar. Eu sou bom nisso, eu sei fazer isso. E aí, quando as pessoas vêm me cumprimentar, nossa, que você é um grande escritor, eu fico assim, gente, mas parece que eu não tenho claro esse que não, né? background, Eu não fiz sabe? residência Às em. vezes parece que eu tô performando, assim, um artista que eu sinto que eu ainda não me formei, sabe? Como se eu tivesse sido empurrado já pra um lugar que eu ainda não estivesse pronto ou não tivesse um preparo pra ter. Não que eu escreva pior por isso, mas eu sinto que talvez eu esteja um pouco aquém no sentido de conhecimento, assim, de mundo, de onde eu estou, do mercado literário, né? Eu não conheço tantas pessoas como eu vejo que os outros Sim, conhecem. Então, isso me traz um pouco de incômodo, mas assim, não chega a ser uma queixa, sim. não tô contrariado, mas é algo que me causa um estranhamento. Daí você falou da sua formação médica, né? E eu penso assim, então, o que que formou você como escritor, né? Quais foram, o que que você lia, então? Porque assim, quando você escreve um livro, apesar de você estar falando, né, que parecia que era um Canva, uma página em branco, mas você deve ter tido um background como leitor para depois se tornar escritor. Geralmente é esse o caminho, né? Uhum. Eu tinha muito contato com a literatura de maneira mais intensiva, ali entre o meu período da infância, da adolescência. Eu fui uma criança que tive contato com as letras. Meu pai era jornalista, Hum, então meu pai sempre levou livros para casa, tinha os impressos, ele trazia os jornais, e tudo que os pais trazem dentro de uma casa é meio que brinquedo para as sim, crianças. Então eu e minha irmã, a gente ia correndo, ver os quadrinhos, ver as revistas. Então as letras, elas estiveram presentes lá dentro de casa. Então foi natural, nesse sentido de contato com a escrita, porque meu pai escrevia também, sim. né? Apesar de ser jornalista, escrever notícias, mas era a letra, era Hum, história, ele contava sim, histórias. Então, a gente cresceu nesse ambiente,
Mas eu acho que eu fui uma criança que consumia conteúdo para criança, sabe? Então, eu lia muito literatura juvenil, aquela coleção Vagalume, depois vieram os livros de fantasia, ficção científica, eu li, assim, de tudo. Mas era uma literatura de entretenimento infantil, não era uma literatura, assim, com L maiúsculo, Sim. né? A gente, na escola a gente até fugia disso, né? As aulas de literatura, aqueles livros que a gente aprendia, aquilo Eu assustava. gostava. Então, você já gostava, né? Eu Mas gostava. aquilo me assustava um pouco. Eu buscava a literatura mais nesse lugar de entretenimento, sabe? Sim. E até escrevia algumas coisas, sabe? Quando eu era criança. Mas era... Dava a impressão de que eu estava imitando aquilo que eu lia. Uhum. Então tinha, por exemplo, tinha o Harry Potter, eu fazia a minha versão do Harry Potter. Sei lá, o Percy Jackson, eu escrevia a minha versão do Percy Jackson. E eu escrevia como um jogo mesmo. Eu mostrava pra minha irmã. E acho que foi aí que começou essa minha ideia de autor, sabe? De gostar de contar histórias e de estar num ambiente que me favoreceu isso, de certa forma. A sua formação de escritor, então, é aí. Você que não tá enxergando. Pode ser que seja, né? E eu sempre me vi, assim, nesse lugar de ser alguém que poderia vir a se tornar um contador de história, um autor. Já como médico, eu não me lembro de ter esse momento que eu falava, eu quero fazer medicina, sabe? Essa decisão, ela não é uma coisa bem definida na minha cabeça. O momento em que eu falei, não vou ser escritor, eu vou ser médico. E como foi, então, você se tornar médico e de repente entrar? Porque da feita que a gente entra em medicina e você tá no primeiro dia de aula, o que você vai fazer? Você, tipo, não sei, eu quero terminar esse semestre para fazer o outro. Depois eu vou passo fazer. de cada vez. Só que as pessoas já ficam assim, você vai fazer o quê? Cardiologia, pediatria, cirurgia, alguma coisa. E fica, e a gente entra nisso. Então sai da graduação, aí residência. Não sai mais, e né? Não acaba, e nunca mais. A gente tá sempre fazendo. Sempre tem algo pela frente, existe uma como foi que você entrou, que foi parar ali, assim, que não era um desejo muito latente, e como você conseguiu escapar depois para ir para literatura? Para voltar para literatura. Dar uma... Eu nunca tive essa certeza de que eu tinha uma vocação médica, assim, muito forte dentro de mim. Sim. Era um curso que sempre me atraiu, e acabou sendo a opção que mais fez sentido para mim naquele momento, que é aquele momento de 17 anos que a gente é obrigado a tomar uma decisão para a vida, né? Fui me encantando, me aproximando da medicina na faculdade. E sim, tinha muitos colegas que já falavam, é isso que eu quero pra minha vida, vou ser cardiologista, meu pai é cardiologista, sim, meu pai é neurologista. E eu ficava assim, vamos ver o que tem, né? Vamos ver o que tem pra fazer, o que tem pra conhecer. E essa indecisão, assim, permeou a minha faculdade durante todo o curso. Pensei em fazer várias coisas, fiz estágio em várias áreas diferentes, inclusive em áreas não tão acadêmicas, assim, tradicionais da medicina. Fiz disciplinas opcionais, por exemplo, História da Medicina, Antropologia Médica. Então eu buscava, dentro da medicina, essa parte mais humana, assim, e talvez narrativa, literária, sim, que me fizesse sentir um pouco mais de pertencimento naquele lugar. Mas nunca em mente que eu iria me tornar um escritor. Não, era só porque eu gostava, e a gente tem que fazer também, né? Tem que cumprir uma carga horária. E eu fui nessa onda, me formei. Depois que eu me formei, eu caí aí no mundo dos plantões, dos PSF, da medicina do trabalho, a gente já fazendo de tudo um pouco, né? E eu tava tendo dificuldade de me encontrar, assim, como profissional, sabe? Eu não tava sentindo que aquilo que eu tava fazendo tava trazendo um retorno pra mim como profissional. Eu não sentia que eu tava fazendo diferença, nem pro outro e nem pra mim. E foi um período muito difícil esses 2 primeiros anos de médico, sabe? Eu tive crise de ansiedade, pensei em desistir da profissão, achei que eu tivesse cometido um erro terrível, que eu não tenho nada a ver com aquilo. E aí, quando a gente fica numa crise dessa, uma crise existencial, sim, mesmo, a gente faz o quê? A gente volta às origens, sim, né? Aí eu falei, poxa, vamos voltar a fazer as coisas que eu gostava antes de entrar nessa corrente da medicina, né? Que é uma corrente que nos prende, lógico, a gente leva com carinho, sim, mas sim. É uma profissão que nos consome, né? Eu falei, vamos voltar a fazer o que eu gostava de fazer antes. Aí eu voltei, na verdade, eu comecei a ler literatura contemporânea, porque eu nunca tinha lido, né? Eu li a literatura juvenil, eu não tinha esse contato com a literatura contemporânea, literatura adulta. Fui começar muito tarde isso. E nesse voltar, aquilo voltou pra mim como um soco de ressurreição, sabe? De prazer, nossa, eu gosto disso, eu quero fazer isso. E foi a partir desse momento de retorno às minhas origens que eu não consegui mais parar. Que ótimo, a gente fica feliz.
Você estava falando dessa... Eu lembro, né, também, quando eu fui fazer medicina também meio numa... Ah, né, é o que tem, talvez essa seja a melhor carreira, pensando muito No numa futuro. questão de futuro, né, Sim. dinheiro, tudo isso, emprego, essas Claro coisas que todas eram uma implica. preocupação. E eu fui fazer medicina e a gente cai numa correnteza que é levado mesmo, né? Você vai, e eu tive uma crise também de ansiedade. Demorou, não foi no começo. Já formado. Já acabando a terceira residência, né? Ah. Que eu fiz. Aí eu entrei nessa crise, assim, porque eu tive foi assim, foi muito tempo, mas depois que terminou, eu já estava super bem colocado no emprego. Eu não tinha mais para onde ir, assim. Dentro da medicina, eu não estava vendo muito crescimento. E daí que eu comecei os projetos de literatura. Que eu também fui ler mais, eu já tinha mais tempo, tinha acabado as residências, né? Tinha tempo de Aí você vai começar a de ler ler. igual eu, então. Voltei a ler mais. Eu sempre lia assim, mas eu lia um livro por ano e achava que estava Pronto, arrasando. Eu falei, li. nossa, li Aham. um livro. E depois, com um pouco mais de tempo, Ah. comecei a ler mais e aquela coisa foi me chamando. Eu fiquei muito obcecado pela literatura contemporânea. Também tive esse grande insight, assim, de Nossa, isso entender existe, né? isso, Isso né? tá Tipo, aqui. Aham. isso aqui está sendo feito agora, é tudo muito, E eu muito tava alheio a fresco. isso, não tava vendo nada Eu também disso. sabia nada, eu não conhecia ninguém de nome, essas pessoas falam. Eu tinha uma amiga que sempre foi muito leitora e apontava, essa aqui, sei lá, eu lembro que a gente foi uma vez numa livraria, ela pegou o livro da Giovanna Madalosso, Tudo Pode Ser Roubado, e disse, essa escritora, estão falando muito, é muito boa. E eu não tinha ideia de quem era Giovanna Madalosso, o André Del Fuego, e esse povo todo mundo foi estudar depois, né, quando eu fiz mestrado. E eu entendo muito essa Esse sensação sentimento de de... ansiedade, Aham. de chegar na profissão, putz, será que eu escolhi errado? E eu fiquei, se for somar, sei lá, 14 anos em estudo de medicina, assim, direto, né, sem fazer outra coisa. E depois eu pensei assim, putz, É isso e mesmo, deu, né? E e agora deu eu ruim faço o quê? agora que eu tenho mais de 30, o que eu vou fazer com tudo isso? Mas a literatura resgatou um pouco você como Nos escritor e eu resgatou. como criador de conteúdo. Sim. Eu queria entender, então, o seu processo de pesquisa. A gente vai falar um pouquinho de Sangue Neon, Uhum. que é um livro que não é sobre medicina, mas ele tem um tema que é muito importante, né, pro desenvolvimento da medicina, que é a epidemia de HIV/AIDS, né, que é um tema ainda muito importante. E como é que você fez o seu processo de pesquisa, assim, que sempre falando, vou escrever um livro sobre isso, foi um tema que te atraiu, e como é que como é que eu vou deixar o médico de lado e transformar essa experiência médica que é em experiência literária? Sim. Eu acho que quando a gente escreve um livro, esse livro ele é filho do tempo que a gente está vivendo. O Sangue Neon ele é um livro que nasceu no momento de crise sanitária. Ele foi escrito durante a pandemia. E de alguma forma, eu estando ali, né, no meu primeiro ano de residência foi o ano que começou a pandemia. Eu estava lá no Hospital das Clínicas. Na segunda semana de residência, o hospital fechou para Covid, montaram barracas lá na porta. A gente viu o nosso sistema de saúde sob estresse. E nesse contexto, né, de intensa cobrança do sistema em nossa, eu vi nesse lugar uma oportunidade de me colocar como alguém que, do meu ponto de vista, pode mostrar essa vivência, que é a vivência da luta pelo acesso à saúde das pessoas. Sim. O assunto da reforma sanitária no Brasil, né, a criação dos... Como eu te falei, eu fiz História da Medicina na faculdade, eu estudei Antropologia Médica, na Antropologia Médica a gente estuda muito os impactos das grandes epidemias. Então, é um assunto que já fazia parte da minha formação, é um assunto que sempre me interessou, eu sempre gostei muito de história. Né? E aí eu entrei na medicina, automaticamente eu comecei a gostar da história da medicina, da evolução do sanitarismo no Brasil, né? Desses 500 anos tentando encontrar uma saída, né, para as questões de saúde pública no Brasil. E nesse reencontro com a literatura contemporânea, ou nesse encontro com a literatura contemporânea, eu vi essas questões sociais sendo muito aprofundadas, sem medo, sabe? Então a gente via muito livro falando sobre assuntos relacionados ao direito à expressão, à terra, sei lá, à educação. As identidades, né? Essas coisas. Isso, exatamente. E eu falei, poxa, vou trazer pra mim isso, vou falar um livro que fala sobre o direito à vida, né?
pautado na questão do sanitarismo, da saúde pública. Então eu acho que as coisas simplesmente foram se encaixando naquele momento. Eu voltei a gostar de literatura, voltei a me interessar por escrever, estou aqui no meio de uma crise sanitária, né? Eu tô vendo o SUS aqui na prática, mas aí como que a gente chegou aqui, né? Qual que é a história do SUS? Quem são as pessoas que estiveram ali por trás? Então, é meio que uma fuga da medicina, porque quando a gente faz um livro técnico, quando a gente está ali atuando como médico, tudo tem que ter um background, tem que ter uma comprovação, né? Tudo tem que ser muito bem definido. E na literatura a gente não precisa disso, né? A gente pode se libertar um pouco, as coisas não precisam ser tão certas, né? Eu não preciso ter uma certeza tão grande na hora de escrever. Então eu quis fazer uma obra de ficção para contar um pouco sobre essa história sanitária do Brasil. E aí as histórias elas já estavam um pouco maquinadas na minha cabeça. Quando eu conheci a história da Brenda Lee, que foi por um acaso, eu sempre conto isso, que eu conheci a história dela num dia acessando um site na internet, eu falei, tá aí o meu ponto de partida. Contar a história da revolução sanitária no nosso país sob o ponto de vista de quem, não de quem tá por cima, mas de quem tá ali na linha de frente. Isso que é interessante, eu acho, para quem gosta de contar história, como eu sempre gostei. Mostrar um outro lado daquilo, um outro ponto de vista, trazer algo novo para aquilo. Porque livros didáticos, livros técnicos que falam sobre a AIDS no Brasil tem um monte. Você poderia ter feito um livro até de história da epidemia no modo clássico. De não ficção, né? Isso, de não ficção. Mas isso não me pareceu interessante. Acho que é por causa da minha visão, assim, mas se fosse um criador. livro de não ficção, talvez o ponto de vista seria o do médico também, o da medicina. É difícil você, porque é onde eu tava, isso, né? E quando você escolhe contar pela literatura, você conta através de um ponto de vista das pessoas que estavam ali marginalizadas nesse E aí lugar. que começa esse exercício de alteridade, que eu acho que é o que mais me encanta na literatura. É você poder sair da própria pele, né, se permitir se soltar da própria pele. Então, às vezes eu sentia que eu estava muito preso ali naquela profissão, naquela vida. Escrevendo, eu tinha essa alteridade. Eu podia ser outras pessoas, poderia me colocar em outras peles e falar em outras vozes. Lógico, ainda sou eu não sou os outros, né? Nunca vou ser a Brenda Lee ou a travesti que tá ali na esquina, mas esse exercício de deslocamento, assim, de alteridade mesmo, é algo que me encanta e que foi me empurrando aí ao longo desses 2 anos de escrita do Sangrion e da pandemia. Você veio pra Flip, é a primeira vez que você tá aqui? É a segunda que a gente se encontrou? Foi. Ano passado foi a primeira. Foi a primeira vez, ano passado. Você veio no ano passado, assim, vendendo o seu livro, né, de uma maneira, com trabalho de formiguinha, você mesmo vendendo o seu livro. Né, a gente se conheceu num desses momentos. E hoje você volta aqui pra Flip já com um Jabuti, né, e já com um livro também que saiu para uma editora maior, que toma conta dessa parte da circulação. Assim, como é que essa experiência tem sido para você voltar aqui como já o autor convidado de outras mesas, de casas maiores também? Essa circulação para você, o que você está sentindo de estar aqui? A minha sensação é de que passou tudo muito rápido, né? Se for pensar, a minha carreira literária tem 2 anos, né? Sim. Eu considero que a minha carreira literária começou quando eu recebi o telefonema do grupo Alta Books falando: você ganhou o prêmio, o seu livro vai ser publicado. Isso tem 2 anos. Então, de 2 anos pra cá, veio o Prêmio Alta Literatura, veio a publicação do Sangue Neon começando a circular, veio Flip, veio eventos, depois veio Jabuti, depois veio escrever contos, depois veio publicar. Eu tenho a impressão na minha cabeça que é muita coisa acontecendo em um intervalo muito curto de tempo. É um deslumbramento, eu tô voltando pra cá muito feliz de estar com a sensação de que eu estou num caminho bom, num caminho que está dando certo. Mas eu ainda me sinto o Marcelo da Flip do ano passado, sabe? De quem não conhece ninguém direito ainda, de quem não conhece o mercado editorial, os outros escritores. Se você vê que muita gente eu falo, quem é? Vocês me apresentam muita gente ainda. Então, eu não sinto que eu sou mais por causa do prêmio que eu ganhei ou por causa da editora em que eu estou. Mas eu sinto que eu tenho uma gratificação, assim, de que eu acho que tá dando certo, sabe? Mas ainda com muita humildade e muita vontade de conhecer e de aprender. A gente estava falando sobre trabalho. Você encara já, então, assim, né? Como você já assim, você já foi validado de uma certa maneira, né? Pelo campo literário. Você tá ali, então tá no momento de destaque, né? De exposição. A gente apresentar, o Marcelo ganhou um Jabuti.
né, para logo dar uma inserida, assim, o que você já vê essa questão do trabalho também da literatura, né, que eu sei que você teve reuniões, você encontra seus editores, é outro processo, né, e o que muda no dia depois que você ganhou um prêmio, assim, no outro dia, o que mudou e o que não pode mudar, né, tipo, eu não posso abrir mão, né? abrir mão disso ou achar que o prêmio agora não, agora também já, né, tipo, como é que foi essa... Eu vejo o prêmio, primeiro, como uma chancela para mim, para eu me entender como... Não que a gente precisa de um prêmio para se entender como escritor. Mas para quem não, igual eu te contei, não tem nada, nenhum preparo técnico, nenhum curso, nenhum mestrado, nada, para mim receber esse prêmio foi dizer, Marcelo, você tá bem, você é médico, mas você também é escritor, né? E você é um escritor que trouxe uma relevância para o seu trabalho. Sim. Né? E isso veio muito de um lugar que eu não estava esperando. Então, por exemplo, a minha cidade, que eu sou de Passos, sou de Minas, nunca um passense tinha ganhado um prêmio Jabuti. Sim. Olha que loucura isso, né? E Passos tem que estar cheio de escritores, né? Tem muita gente letrada e sair numa manchete de jornal, né? Aparecer, receber uma salva de palmas na Câmara. Tudo isso vai me colocando como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de escritor. Então, acho que, em primeiro lugar, o que muda nesse momento é eu me assumir, né? Como... Primeiro ser assumido pelos outros e depois me assumir como escritor. Mas na prática, Bruno, na prática mesmo, assim, no dia a dia... Não mudou tanto. Não muda nada, a gente continua trabalhando. A vida continua, isso. Os boletos continuam chegando. Sim. E a gente continua sem tempo para ler, continua sem tempo para escrever e sem tempo para participar do que nos é colocado. Porque com o prêmio vem muita coisa. Sim. Vem convite para participar de clube, muita feira literária. E a gente sabe que isso... Nem sempre eles cobrem tudo, então a gente tem que ir se virando ali no meio. Então aumentou, na verdade, diminuiu o meu tempo livre. Sim. Depois do prêmio. Que agora ou eu tô laudando, tô fazendo exame, ou eu tô trabalhando, ou eu tô fazendo alguma coisa de literatura. Sim. Então é um pouco estressante, não reclamo, porque eu procurei isso também, né? Mas da minha rotina foi isso que mudou, ela ficou mais atribulada e essa profissão tá mais sólida pra mim, sabe? Como um escritor também, apesar de não ser a profissão que eu uso pra pagar meus boletos, Um dia, se você pudesse viver da literatura, se você ia abrir mão da medicina? Não sei. Eu acho que eu diminuiria a medicina. Se a literatura me fosse mais rentável, eu acho que eu diminuiria, porque eu gosto da medicina, sabe? Eu gosto do que eu faço, eu sinto que onde eu estou agora, eu ajudo as pessoas, eu faço a diferença. Mas é muito, sabe? É muito extenuante. Trabalho em casa, trabalho às vezes sábado, domingo. Então eu acho que se eu pudesse usar um pouquinho da literatura, a literatura me ajuda um pouco aqui, aí eu me desafogar desse lado. Então eu não me vejo como... Uma válvula de escape mesmo, assim, né? Mesmo. Válvula de escape do trabalho. Do trabalho, do sustento também. Então assim, eu não penso em largar a medicina totalmente, mas eu me vejo assim como alguém que trabalha menos como médico e tem mais tempo para ser artista. Ter mais tempo de criar e de fazer tudo que um escritor pode e precisa fazer, né? É que, de repente, se os escritores e escritoras tivessem mais tempo, porque todo mundo quase precisa de um segundo emprego. Todo mundo. Eu fico pensando em como seria essa produção também, né? Com os escritores. Será que seria mais fervorosa, né? Não sei, mas acho que teria, né? Acho que seria diferente, menos sofrido. Você vê algumas pessoas, assim, em sofrimento, às vezes. Em sofrimento, não tendo tempo. Porque quer escrever, quer produzir, quer estar nos lugares, mas, assim, tem que trabalhar e acaba que leva uma vida dupla. Esse livro que teve muitos contos que eu escrevia no Uber. No Uber, indo de um hospital para o outro, ou de casa para o hospital. Não, essa é a realidade. Essa é a realidade do escritor contemporâneo brasileiro. E eu não sei, eu não vejo isso mudando tão cedo, assim. Tem um sonho, é bom sonhar, mas eu acho que não vai acontecer. São poucos que conseguem. Pouquíssimos. E mesmo os grandes, os gigantes, você vê que eles ainda... É que todos, assim, não é só da venda de livros, mas o que circula também, ao redor, né? Ao redor. Sim. Ao redor. Vamos falar, então, do Só Fumo Quando Bebo, seu livro de contos, que eu já quero falar desse título, né, que é uma condicional
meio mentirosa, né? Porque isso é uma coisa que o paciente fala muito, né? Fala. Você pergunta assim, quantos maços de cigarro você fuma? Não, eu não fumo, né? Só quando bebo, aí bebo todo dia. Bebo Então, todo assim, dia. é um hábito, Aham. mas que está sob uma condição, né? Eu queria te fazer usar o trocadilho, que a gente tem brincado bastante com esse só quando, né? O que você só encontra quando escreve. Eu só encontro quando escrevo. Libertação, eu acho. Libertação do controle. Eu acho que quando eu tô escrevendo, eu me permito. Me permito não ter o controle sobre aquilo que eu tô fazendo. Diferente de todo o resto que eu faço na minha vida, que eu faço questão de saber cada passo. Eu morro de medo de errar na medicina. Eu erro, claro que eu erro. Fico péssimo quando eu erro. Ainda mais péssimo quando eu vejo que o meu erro gerou um efeito na vida de outra pessoa. Então é sempre um pisar de ovos o meu dia a dia. Então quando eu vou pra literatura, aí que eu me liberto. Então eu só me liberto realmente quando eu escrevo. Pra mim é realmente esse lugar de poder abrir mão da necessidade de estar sempre certo. Então na literatura eu não faço questão nenhuma de estar certo e muito menos de entender o que eu tô fazendo. Então eu só me liberto quando eu escrevo. Maravilha. Vamos explicar para quem está vendo, escutando a gente, que você trabalha então fazendo laudos radiológicos, né? Você vê um exame, precisa estar ali, ver o laudo e você escreve esse laudo. Aham. Só que essa escrita é extremamente técnica. Sim. Ela, como você já falou uma vez, assim, tudo que você põe ali é fundamentado, né, cravado em evidências científicas, assim, que você E precisa na ter. imagem, às vezes eu coloco seta, eu tô falando, é isso aqui. Tudo é Precisa muito ter direcionado. uma direção. E quando você escreve, Não. você flui. Assim, como é que você exercita essa escrita? Eu te pergunto isso, que já aí é uma coisa minha, porque quando eu fui fazer mestrado em literatura, Ah, e eu sempre também 14 anos estudando medicina e fui fazer o mestrado em literatura. Para mim a escrita foi muito dolorosa, muito sofrida. Eu relaxar a escrita. A minha professora que me orientou, assim, ela falou, Bruno, deixa fluir. Era quase assim, eu queria falar de literatura baseado nessas evidências, assim, né, de causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. traz esse vício assim, Sim, né? total. Para mim foi muito doloroso relaxar, porque aí eu também tava assim, putz, tudo são vozes eu estou lidando com vozes da minha cabeça somente agora, né? Sim. Ler tudo e depois Dá uma sensação de vazio, né? Ou de abismo. porque a gente é muito fundamentado. Então, você escreve também baseado em tudo, e eu também ajo, né? A gente tem que agir muito. Com muito Como é que fundamento. você exercitou esse relaxamento na escrita? Eu acho que não foi nem Ou se você teve isso, né? não foi nem um momento onde eu tive que me abrir. Eu acho que foi uma necessidade mesmo. Sim. Então eu corria pro texto pra eu poder me sentir naquele. Eu sinto que é um barato escrever, sabe? Eu sinto uma onda, é uma sensação muito louca, assim. É quase como uma droga escrever. Eu vejo como uma droga, porque o texto ele sai de você e você de uma maneira que você não esperava. O seu texto ele te surpreende. Parece que ele é estranho, parece que ele é de outro. E isso é muito viciante. Então, esse momento de escrever se tornou também uma espécie de vício, assim, de habilidade, sabe? Sim. Eu vou para aquele lugar e eu sei que ali vai acontecer uma coisa que eu não sei o que vai ser, mas que vai ser uma coisa grande para mim. E vivendo o Só Fumo Quando Bebo, eu acho que isso eu percebi isso com mais intensidade ainda, porque o Sangue Neon foi pensado, né? Tinha um contexto, tinha uma história que eu queria contar. Os contos, não. Os contos, eles foram escritos como realmente um treino literário. Eu tô aqui pra escrever, pra aprimorar, pra aprender. Eu não sei o que vai sair. Eu vou escrever histórias curtas, eu vou fabular sobre o que vier na minha cabeça, e nenhum deles foi pensado. Todos eles nasceram na hora. Todos eles. Nenhum foi planejado. Você lia muitos contos? Era uma coisa que você gostava de ler? Gosto muito de ler contos. Não digo que li muitos e que conheço tantos. Mas os que eu li, gosto muito. Tanto dos tradicionais, né? Desde os russos, Sim. adoro o Gogol. Quanto os brasileiros, a Lígia, Clarice. Esse gênero me encanta muito, porque é como se cada conto fosse um salto no escuro. Você nunca sabe o que te espera. É sempre uma surpresa, é sempre uma adrenalina. Nem como começa, nem como termina.
Então é uma linguagem o curta, né? Não só o curta linguístico, mas o curta-metragem também no audiovisual. Eu acho muito interessante. Sempre vi potencial nessa linguagem. E foi nessa experimentação, nesse jogo que eu me propus, que essas histórias curtas foram nascendo nesse hábito de escrita. Você, então, o Só Fumo Quando Bebo são 10 contos, né? Todos personagens centrados, um ali que não é exatamente um ser humano, né? Uhum. Tem um conto, mas o resto são esses seres humanos. É um livro sobre experiências LGBT, principalmente, né? E todos esses vivem sob condições também, né? Esses ICs, são grandes ICs. São personagens que não comunicam o que querem exatamente, né? Que estão lidando às vezes com muitas faltas, né? Que tem umas relações quebradas com outras pessoas, né? A experiência LGBT para você, ela não é vivida inteiramente, ela não pode ser vivida inteiramente, assim, o que essa experiência está sempre esfacelada, assim, né? Não sei como é que você, assim, enxergou, porque eles são unidos, o conto tem uma unidade, os contos têm essa unidade sobre as experiências, né? E nenhuma parece que está completa, resolvida, né? A nossa experiência como LGBT+, ela... Eu não sei se eu posso falar por todos, né? Eu acho que nesse livro eu falei muito por mim. Sim. Porque eu, como LGBT, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Às vezes eu tenho a impressão de que eu acho que eu gosto de uma coisa, mas na verdade é aquilo que me levam a acreditar que vai me fazer ser um homem gay mais completo se eu fizer aquilo, se eu gostar daquilo. Então, esse meu processo de descoberta da sexualidade, de entendimento da minha própria sexualidade é muito confuso. Às vezes eu sinto como se eu estivesse preso em vários ciclos. Eu acho que é sobre isso o livro. São pessoas ali que elas estão numa espécie de looping em relação às próprias angústias, às próprias culpas, às próprias situações que são colocadas a elas. E elas parecem que elas não. Ao mesmo tempo que elas têm a capacidade de sair, elas não têm muito a vontade. São personagens que estão muito inertes também, eu acho, né? Com algumas exceções, eles estão muito ali sendo levados pela situação. Então, essa posição de alguém que está sendo conduzido, né? Tá sendo puxado, né? Tem um conto que o cara tá literalmente sendo puxado. Sim. Como eu me vejo, como eu me via, não sei se como eu vou me ver. Vivendo como um homem gay. De uma busca constante de tentar entender aquilo que eu realmente quero, sabe? O que me faz bem, o que me faz feliz, o que me dá prazer. Né? Só quando, eu não sei ainda o que é que... Porque a gente tende também assim, né, a seguir a tendência, né? Será que eu... Por exemplo, as pessoas frequentam, sei lá, vão pra sauna, fazem cruzes. É assim que eu tenho que ser gay? Exatamente. É assim, as pessoas têm vários tipos de relações, né? Relações abertas, fechadas. É assim que eu preciso me relacionar. E quando você fala que não é, os outros falam, sério? Como se você fosse menos, ou como se você fosse menos liberto, como se você fosse mais preso. Então, essa lógica da libertação sexual traz muito, um pouco de uma cobrança também, de que você tem que seguir um certo padrão de vivência que muitas vezes eu estranho, sabe? E eu estranho, às vezes, estar gostando, ou será que eu não tô? Será que eu tô? Então, essa confusão é o que permeia, eu acho, o Só Fumo Quando Bebo. Eu vou trazer um pouco para literatura essa angústia. Assim, A gente já tinha falado, sempre gosto de fazer essa pergunta sobre o rótulo. Literatura de autoria LGBT+. Né? O que também é isso, assim, você é cobrado, não você, assim, mas assim, como é que você vê essa questão do rótulo, o que ele te cobra ou não? A gente gosta de colocar, né, eu digo a gente, os críticos, a indústria, tudo, né? O mercado gosta de colocar em rótulos, colocar em prateleiras e assim, não, você como um autor gay, eu espero isso aqui de você, né? O que você também tem essa questão assim de performar essa autoria LGBT+, né? Isso. Eu acredito que isso não é uma questão que vai influenciar a sua escrita, mas como é que você caminha por essa... Engraçado que antes de escrever, antes de publicar meu primeiro livro, eu sempre me via, caso eu fosse
publicar algo, caso eu fosse escrever algo, não seria literatura gay. Você acredita? Eu falava assim, eu não quero fazer nada dessa temática, porque se eu quero ser escritor, eu quero falar sobre outras coisas, quero viver outras vidas. Aí eu fui lá e coloquei 2 livros que tem essa temática. Então, assim, eu não sei se isso é algo que, como eu falei, os livros são filhos do tempo que a gente vive e são filhos do momento em que a gente está. Os livros são necessidades que a gente tem, né? Eu, pelo menos, eu não escrevo porque eu quero, eu escrevo porque eu preciso. Então, eu estou consciente ou inconscientemente reproduzindo no meu trabalho de escrita aquilo que me traz desconforto de alguma forma. Então, enquanto eu estiver sentindo um desconforto com a minha vivência, seja ela LGBT ou não, eu acho que ela vai aparecer no meu livro. Eu não sinto que eu sou cobrado no sentido de que o Marcelo é um escritor LGBT, sabe? Isso ainda não é muito claro para mim, apesar de existir talvez aí um entendimento das pessoas nesse aspecto. Eu não sei, eu não vejo um projeto literário meu no futuro seguindo sempre essa lógica, e eu não sinto que as pessoas têm isso comigo. Eu não sei se essa estratificação, na prática mesmo de escrever, de produzir, ela impacta. Porque você não tem controle sobre o que você vai escrever. Você não vai escrever porque você é LGBT, então você vai escrever livro LGBT. Você vai escrever sobre aquilo que você acredita, né? Então, é uma percepção que talvez seja uma percepção falsa dessa literatura queer, como se ela fosse algo que eu vou só fazer isso. Mas é o contrário, eu acho, é o reflexo, né? Ela existe porque as pessoas precisam falar sobre ela. Mas não necessariamente só sobre ela, né? E a gente tem que lembrar que essas questões tratadas nos 2 livros, elas são questões universais. Pode dizer que sim, né? Uhum. O Sangue Neon evidencia um problema que não é só LGBT+, né? Ele pode ter surgido ali, circulado no começo, principalmente entre os homossexuais, mas é uma epidemia que se espalhou, né? Hoje em dia a gente tem os casos, são muitos casos em pessoas heterossexuais, né? Em muitas mulheres heterossexuais. Uhum. Que aí a gente vai pensar na vida dupla que esses homens podem levar. Sim, fala sobre o SUS também, né? São questões universais. Sim. E eu só fumo quando bebo questões universais também, de pessoas solitárias, de pessoas, né, querendo afetos. Né? Desejos, só né? que essas personagens nesses livros são LGBT+. Mas acaba que elas são, né? Mas a gente, igual, por exemplo, quando você é chamado para uma, eu não sei, assim, junho, de repente você deve dar mais entrevista, fazer mais mesa, fazer mais evento. As pessoas gostam. E isso é bom também, porque pelo menos circula num período de tempo. Ainda pensando nesses personagens dos contos, Só Fumo Quando Bebo, são personagens que não é que é isso, né? O só quando, né? O que esses personagens não admitem para si, né? Qual é a grande... O que eles estão escondendo? O que eles não conseguem admitir que eu fumo, sim? Né? Eu acho que eles não conseguem admitir a própria incerteza em relação ao que eles querem. Eu acho que são personagens que realmente eles são duvidosos, eles têm angústias, eles têm desejo de libertação, mas eles não sabem exatamente aquilo que os satisfaz. E o grande travamento deles, eu acho, é não admitir essa incerteza. É não admitir que você pode não ter o controle sobre aquilo, né? E cada conto, ele traz um aspecto diferente disso. Por exemplo, o primeiro conto, ele traz muito do medo que eu tenho do futuro, né? Que é o medo da solidão, né? Tem uma personagem do livro que, por exemplo, quer sair de casa, mas não consegue sair de casa. Então também isso pode ser uma metáfora para essa... Será que eu quero sair de casa mesmo, sabe? Então acho que esses personagens não admitem o que eles querem, o que eles querem não necessariamente é aquilo que eles acham que querem. Não sei se ficou muito confuso isso que eu falei, sabe? Mas é se permitir não saber. Eu acho que é isso. É se permitir a insegurança e o medo do desconhecido. Tem isso também daquele conto da Gata Traveca também, Mia. Também Mia. Que o cara, o dono da gata, é um paciente terminal. Isso, né? E contrata o trabalho de um amigo de aluguel, né? De uma amiga, no caso, uma lésbica. Isso. E ele também não admite que ele quer aquela companhia, né? Ele usa a gata como desculpa, né? Isso, a gata como desculpa, mas ele quer. São todos assim também, lidando com a uma solidão, negação, com uma negação absurda disso, assim. Eu até separei alguns contos pra gente comentar, mas antes eu queria só fechar nessa questão da medicina, se você acha que a literatura... O que a literatura traz pro médico no dia a dia? Quero entender, assim, né? O
muda ali no seu lidar com os pacientes? Não, você vê pouco paciente no dia a dia, mas como é que você enxerga no dia a dia? Eu acho que a literatura muda a forma da gente enxergar a pessoa, assim, independente se é paciente ou se é um amigo. Eu acho que ler é você se colocar em outros lugares, se colocar em outras peles, né? E exercer fazer esse exercício de alteridade. Então, na prática médica, como é uma prática que está ali lidando com o ser humano, que orbita ao redor do humano, eu acho que a literatura faz a gente olhar para a pessoa mais como só uma dimensão, né? A gente tende a enxergar a pessoa de uma maneira mais multidimensional. Uma pessoa com todas as suas questões, seu passado, suas angústias. Então, quanto mais a gente lê, não só consome literatura, mas consome arte, a gente se abre para aquilo que é subjetivo, a gente consegue ver a mais complexidade naquilo, naquilo que eu digo no paciente ou na pessoa. E eu acho que a gente fica mais ligado a elas, a gente cria um laço mais forte com elas quando a gente vê que elas são humanos como a gente. Sim. Então eu acho que a literatura traz isso, traz um olhar mais amplo sobre a pessoa, que muitas vezes a gente olha com um olhar muito que é o nosso paciente, né? Só o paciente, Queria comentar sobre uns contos e entender assim, como é que um conto que eu gostei muito, que eu até te falei, que foi o Rua das Flores. Eu acho ele um conto muito bonito, que traz uma realidade do sistema prisional, é baseado numa história do Carandiru. Né? Como é que você fez essa pesquisa a gente sabe mais ou menos como funciona, mas como é que você fez esse conto para você? Surgiu como? Assim? Tem 2 contos aqui no Só Fome Quando Bebo, que eles são meio que um spin-off do Sangue Neon. Sim, eu conversa bastante, né, com o Sangue Neon. Que é o Rua das Flores e a Gata Traveca também Mia. São histórias que a princípio já estavam na minha bagagem para contar o Sangue Neon, mas acabou não entrando, eu acabei tirando. Então ficou aquela vontade, assim, eu ainda quero falar sobre isso, sabe? E elas nasceram através desse formato de contos. A gente vê que tem muitos médicos que atuam em presídios e que escrevem histórias. Então, a parte sanitária, penitenciária também esteve no meu radar de pesquisa para escrever o Sangue Neon. Então, eu via já potencial nesse lugar. Eu conheci a história da Rua das Flores durante a pesquisa para o Sangue Neon. Eu vi que tinha uma ala ali no Carandiru que era voltada, que era dominada pelas travestis e pelos homossexuais. E eu falei, tem uma história aqui. Tem algo interessante para ser contado. E aí eu quis trazer esse ponto de vista, na verdade, não sobre um LGBT que tá ali, mas sobre um heterossexual, né? Sobre um cara que tá ali perdido, jurado de morte, e que cai nesse lugar. Como que é a visão de alguém que tá de fora, né? Sim. E a pesquisa foi lendo sobre como era a rotina do presídio, vendo documentários e usando tudo que eu consegui encontrar aí de registro, que são poucos, mas que foi suficiente para fabular um pouco nesse ambiente. Tem um outro conto que eu achei muito interessante quando eu li, que é o Tem Alguém Lá Fora, né, que o Felipe Fernandes chama de Gendertais, né? Não sei quem foi que criou esse termo. E assim, foi uma coincidência que eu também tinha lido Os Imortais esse ano, que Casou, a gente né? vai lá para trás, olhar um pouco da nossa história, e você fez esse olhar não numa relação gay, porque isso é um conceito de agora, assim, mas esses 2 homens que circulam esse período, assim, né? Qual foi seu interesse de pensar no Homem das Cavernas, os gays das cavernas? Nessa minha jornada de entendimento do desejo, eu quis buscar um olhar também sobre o desejo como algo primordial, né? Sobre algo quase que animalesco, né? E também como um ponto de transição do animal para o homem, né? O que a gente tem de desejo que é diferente do animal? O que nos torna humanos? Então, toda essa possibilidade de exploração do animal nesse contexto de pré-história, eu sempre achei muito interessante. Tem um livro que eu li, chama O Filho do Homem, se eu não me engano. Eu não lembro o nome do autor. Ele traz, logo no comecinho do livro, uma espécie... Cristóvão Tesa? Eu não sei. Não, ele é estrangeiro, esse livro. Eu acho que chama O Filho do Homem. E ele traz, antes de começar o romance em si, traz um trechinho que é um homem primitivo olhando para o seu filho e conduzindo o seu grupo. E quando eu li aquilo, eu falei, nossa, imagina fazer um livro que falasse sobre isso, eu escrever um conto inteiro que falasse sobre isso.
E dali veio a vontade de escrever sobre um homem primitivo, e eu quis colocar nesse contexto de homens tentando lidar com o mundo em volta, porque esses homens do conto são homens que estão diante de um mundo ameaçador, inclusive pelas próprias necessidades, e eu quis trazer. Foi um exercício de fabulação, olhar também pro passado distante, pensando que talvez esse desejo seja algo que ainda está aqui, né? Essa pré-história ainda está aqui na gente. Marcelo, a gente está se encaminhando para o final. Queria entender se você faz algum tipo de mood board, assim, que você vai escrever, se você traz as suas referências, assim, se você gosta de assistir filmes, ou pintura, quadro, ou ler outros livros, escutar música no seu processo de escrita. Assim. Não que tenha a ver com... Mas que estejam ali no momento. Mas que você usa assim para ter a minha escrita é sempre muito caótica. Assim, é sempre muito rápida e muito obsessiva. Quando eu começo a escrever um texto, eu só penso naquilo 24 horas e aquilo fica me martelando na minha cabeça. Eu não consigo fazer nem as outras coisas direito. Não consigo malhar direito, não consigo trabalhar direito. Então eu escrevo muito rápido. Uma primeira versão sai muito rápido. Sim. Então, naquele período de curto, assim, de semanas e de dias, eu tento, na verdade, não consumir nada. Você nem consegue, que você tá com a cabeça ocupada. Porque eu sinto que o que eu consumi ali naquele instante pode, de alguma forma, contaminar. Sim. Então eu me valho daquilo que eu já consumo, que eu já tenho na minha vida, e naquele momento, assim, de intensividade, eu só busco o que é muito necessário. Uma necessidade do texto. Tipo, eu preciso entender melhor sobre isso. Aí eu vou buscar aquilo. Igual do Carandiru, sei lá, dando um exemplo. Eu vou buscar sobre o Carandiru. Mas nesse intensivão de produção, é só aquilo o tempo todo. É uma coisa assim, doida. Obcecada. O que você tá lendo agora? Tem alguma leitura que você tá fazendo? Tô lendo agora, pela primeira vez eu comecei a ler Renata Belmonte. Tô lendo Mundos de uma Noite Só. E é um livro também que quando você lê dá vontade de escrever, né? E ela usa muito dessa polifonia que me encanta muito. Eu tô encantado com a escrita dela e... Ela é excelente, eu adoro. Eu li o Piscinas Russas, ainda não li O Mundo. Mas é um livro que eu falei pra ela que é um livro que te recompensa. Sim. Porque você embarca nessa polifonia, naquela também vários tempos. E você não tem muita consciência do que tá até acontecendo. Até você entender, tá? Mas quando você chega no final e né, as coisas, as pontas se unem, tudo. É uma recompensa pro leitor que aceita o desafio que ela propõe. E eu vejo muita literatura nisso, você se permitir sair da zona de conforto também. Eu não gosto de comfort reading. Eu gosto de literatura que te tira do sério mesmo. E tô encantado, tirar, assim, com o pouco que eu li, eu tô encantado. Também acho que tem que tirar. Bem, agora a gente chega no momento da prescrição. E acho que você faz isso muito bem, né? Que você é médico também, você é acostumado a prescrever coisas. Eu perguntei isso pra Natália Timmerman e vou te perguntar também, assim, é um livro que você acha que todo médico deveria ler. Que todo médico deveria ler? É um livro de literatura, assim, que você acha assim, que esse livro aqui, de repente... toque. Eu falo isso porque quando eu comecei com ela, eu falei sobre o Desterros, que é o livro que ela conta a experiência dela no hospital prisional. Né? E eu acho que é um livro fenomenal. E acho que é um livro que deveria estar ali no nosso currículo médico, que a gente deveria ler, porque eu aprendi muita coisa. Né? Qual livro que você acha que todo médico deveria ler? Teve um livro que eu li recentemente que chama A Cidadela. Não conheço. É um livro britânico que fala sobre um médico que vai trabalhar numa vila de carvão, num lugar que tem muita carvoaria, e esse médico, ele chega num lugar lá que meio que não tem nada, e ele precisa entender como construir uma saúde que se encaixe na realidade daquelas pessoas. É um livro, é um clássico, assim, acho que da literatura do século XX, acho que é do século XX, né? E eu acho que pro médico é muito interessante você ver como a questão social e como o seu trabalho com as pessoas é importante, às vezes até muito mais do que o ofício científico em si. Porque naquela época eles prescreviam ungüentos e prescreviam, sei lá, eles mesmos preparavam. Mas o que fazia diferença mesmo essa parte comunitária, a construção de uma medicina comunitária. Então eu acho que A Cidadela seria um livro muito interessante de ter no currículo. Ótimo. Agora um livro de autoria LGBT. Ai, nossa, são tantos. É um livro brasileiro? O que você quiser. Eu gosto... eu vou falar Uma Tragédia Latino-Sertaneja, que eu coloquei como o melhor livro que eu li ano passado, que é um livro que fala muito sobre amor, desejo, violência, pertencimento,
E eu sempre recomendo, assim, quando alguém fala, tem um livro aí que seja emocionante, um livro que tenha temática LGBT, eu sempre tento recomendar, sou muito fã e eu acho que É um merece. baita livro, eu acho que as pessoas também merecem Vamos sempre ler recomendar, bastante. né? De repente, estava até pensando que uma continuação do Sangue Neon ali, né, os temas, a gente vê como essa Caso, epidemia né? pode Sim. ter afetado de uma E certa continua maneira. afetando ainda, né? Uhum. Então, eu sempre faço uma pergunta também, se você gostou de Sangue Neon, quer ler o quê? Então, eu acho que uma Aham. tragédia Sim. vai nesse também. E agora, um livro para quem quer parar de fumar. Pra quem quer parar de fumar, Eu pensei assim, um livro que você consegue largar o bicho largar e ficar o vício preso e ficar nele. preso no livro, entendi. Viciar no livro. Nossa, tem um livro que eu sou obcecado por ele. Inclusive, foi um livro que me fez, assim, realmente olhar para a literatura contemporânea com um olhar de que é uma coisa genial. Eu sou muito fã da Adriana Lisboa. Eu acho que é a minha escritora favorita contemporânea. E tem um livro que eu sempre recomendo dela, que é o Sinfonia em Branco. Não sei se você já leu esse. Eu não li, mas eu É conheço a Adriana, eu li o muito Grande bom. Carnívoros lá. E ele, assim, cada palavra dele é muito bem colocada. E eu acho que cura qualquer ressaca literária, te tira de qualquer tela, você começa a ler, você não quer parar mais. Todo livro dela é muito bom, mas o Sinfonia em Branco, pra mim, assim, eu ainda busco livros que mexam comigo como aquele livro mexeu. Maravilha. Tá prescrito. Tá ótimo. Obrigado, Marcelo. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado. Quero agradecer novamente a Casa Pagã, que recebeu a gente aqui. Obrigadão. Quero que seja um começo de uma parceria prolongada. Então, é isso. Boa flip pra gente. Pra Tudo de gente, bom. obrigado, viu? Obrigado, Sucesso querida. do podcast. Obrigado.